Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Neto Andrade e esse é mais um vídeo do canal Revolucionários da Nova Era. Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar o tema que está aí na legenda do vídeo. Deus está em nós. Isso mesmo, Deus está em nós. Em Paulo de Tarso diz o seguinte, lá em Paulo, 1 Coríntios 19:20, ele diz que o nosso corpo é o santuário sagrado onde habita o Espírito Santo. Ele diz para que nós tenhamos que tomar conta do nosso corpo, cuidar do nosso corpo, porque é o templo sagrado onde Deus habita. Jesus disse: o reino dos céus está em vós. Ou seja, nós somos como se fôssemos deuses em miniatura aqui na terra. Sim, porque nós viemos de Deus, então nós somos parte de Deus. Logo, nós somos deuses. Jesus quem falou isso, não sou eu que estou inventando. Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Mas é claro que isso não é interessante para os religiosos, porque eles querem que nós sejamos sempre coitados, sempre seres miseráveis, a qual nós não temos Deus. E nós é como se nós precisássemos estar sempre à procura é, deles para que eles possam fazer essa ligação do homem para com Deus. Mas o único que pode fazer isso, está muito claro, é Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas hoje os religiosos se colocam no lugar de Jesus. Nós temos que estar o tempo todo à procura deles, para que eles possam interceder. Só que Deus, pessoal, já está dentro de nós. Nós temos a centelha divina. Mas os religiosos dizem o seguinte: Deus não está no homem porque o homem peca. Mas aí é outra questão. Deus está em todo mundo, todos nós, mas muitas vezes nós é que não estamos nele. A diferença de nós para Jesus, além do conhecimento e informação, é essa. Deus está em Jesus, mas Jesus estava nele o tempo todo. E muitas vezes nós não estamos em Deus o tempo todo, mas isso não quer dizer que ele não esteja em nós. É como se nós pegássemos, vou fazer aqui uma analogia, nós pegássemos aqui um pão, tirássemos um pedaço desse pão e levássemos esse pedaço de pão para outro lugar distante. Esse pedaço de pão é parte desse pão em todo lugar que ele estiver, mas só que ele não é a totalidade do pão. O pão, em sua totalidade, ele está aqui. Aquele é só um pedaço do pão que está viajando, mas ainda assim não deixa de ser parte desse pão. Mas ele não é o pão em totalidade. Assim somos nós. Nós somos parte de Deus porque nós viemos de Deus. Mas não podemos dizer que somos Deus em sua totalidade. Porque Deus é insuperável, Deus é inigualável. Ninguém supera Deus, ninguém chega nem a se igualar a Deus. Mas nós somos parte dele, agindo aqui na terra. Ele está em nós, mas muitas vezes nós não estamos nele. Porque Deus é um pensamento eterno. E a sua criação é um produto objetivo desse pensamento. Esse binômio pensar-criar não pode ser calculado no espaço e no tempo, pois não existe nada fora de Deus que possa medir as suas operações criativas. Deus nunca foi criado e sempre existirá. Poderíamos aqui passar o tempo que fosse tentando explicar Deus e ainda assim falharíamos, pois em última realidade, Deus não se explica, Deus se sente. Mas nós podemos chegar assim próximo a uma realidade, mais próximo da realidade do que ficar com, é, com explicações infantis, que até agora é o que os religiosos têm nos entregado. Explicações infantis. De dizer, por exemplo, que é, Deus está em um trono sentado, julgando as pessoas como se estivesse batendo com um porrete na cabeça das pessoas. Não é assim, pessoal. No vídeo anterior eu falei com relação, nós falamos com relação às leis que regem o universo. E Deus age no mundo através de suas leis, que estão em todos os lugares e servem para todos, né? Sem distinção. Então é muito conveniente para os religiosos, por exemplo, dizer que Deus precisa de uma casa. Deus não precisa de casa, meus amigos, pois Ele é a casa onde nós habitamos.
Deus não precisa de uma casa construída por mãos humanas. Lá na Bíblia diz o seguinte, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas não é interessante, né, para os religiosos lerem essa passagem para os fiéis. É certo que Deus está sim em todos os lugares, até na igreja. Mas o que é que a passagem quer dizer? Que Deus não habita em lugares feitos por homens para manipulação dos homens. Ele habita em templos construídos por suas mãos. Quem ele construiu senão o nosso corpo? Então Deus habita no nosso corpo, que é o templo sagrado, que foi construído por suas mãos, vamos dizer assim. É, é só uma maneira de falar para que se possa ter um entendimento. Pois Deus é energia, é um pensamento eterno, como eu falei agora há pouco. Então é isso, pessoal. Os religiosos tentam sempre buscar com que as pessoas estejam próximas a eles, porque ali eles vão manipular da maneira que eles querem. Né? Eles se intitulam apóstolos. Por que é interessante dizer se auto-intitular apóstolo? Porque tem uma passagem na Bíblia onde Pedro e João estão em Samaria. E aí, os donos de terra, que faziam parte daquela igreja primitiva, que igrejas são pessoas, não é um templo levantado por homens. Igreja significa pessoas reunidas, né? Para estudar, para comentar o evangelho, para viver o evangelho. Isso é igreja. Então, muitos daqueles donos de terras, eles vendiam parte dessas terras e entregavam dinheiro nos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam para os mais necessitados, verdadeiramente, porque eles não eram corruptos. Né? Aí o que é conveniente de um religioso dizer que é apóstolo? É justamente para ler uma passagem como essa, para dizer que as pessoas devem deixar os seus bens, os dinheiros aos seus pés, para que eles possam distribuir para outras pessoas. E aí, a cada um segundo as suas obras. Enquanto na igreja primitiva os apóstolos distribuíam essas riquezas para os mais necessitados, hoje a gente vê muitos dos religiosos acumular essas riquezas, prometendo o céu, mas vivendo do material. É sobre esses que Jesus falou, dos falsos profetas que vinham falando em seu nome. Então nós temos que ter muito discernimento, pessoal, com relação a esses falsos profetas, a esses lobos travestidos em pele de cordeiros. Né? O único pastor levantado por Deus chama-se Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o bom pastor. E ainda disse mais, que haveriam os assalariados. Esses não seriam pastores. Porque quando o lobo vem, esses assalariados, esses que se dizem pastores, eles correm e deixam as ovelhas à mercê. E aí o lobo vem e captura as ovelhas. Por quê? Porque eles não têm consideração nenhuma pelas ovelhas. Eles não ligam pelas ovelhas. Eles só ligam para os lucros. Isso está na Bíblia, eu não estou inventando, nem é interpretação. Está lá de forma literal. Só é procurar. Só é ter o espírito de pesquisa. Só que não é interessante para os religiosos ler essa passagem. Né? Quando chega nessa parte aí, eles pulam ou começam a falar em línguas, que é para as pessoas não entenderem nada. Né? Tá lá, claramente dito na Bíblia. O único pastor levantado por Deus é Jesus. Eu sou bom pastor. Só haverá um rebanho, só haverá um pastor, que é Jesus. Está escrito lá. Então todos esses que existem aqui hoje não são pastores. Podem ser no máximo missionários. E aqui eu não vou nem entrar no mérito de dizer que são pessoas boas, pessoas ruins, boas intenções, más intenções. Porque em todos os lugares tem boas pessoas e pessoas com más intenções. Né? O que eu estou querendo dizer é que pastor de verdade só existe um. No máximo, essas pessoas podem ser aí missionários com boas intenções de pregar a palavra, distribuir alimentos, roupas, tudo bem. Isso é tudo válido. Mas pastor mesmo só existe um, que é Jesus. Então, quando você diz meu pastor com um homem,
Você está dizendo que um pastor que foi levantado por homens. O pastor que foi levantado por Deus só tem um, que é Jesus, que é o único que morre por suas ovelhas, que dá a vida por suas ovelhas. É Jesus. E isso está lá na Bíblia. Só é procurar. Jesus disse que os assalariados ou mercenários, depende da tradução, os assalariados ou mercenários, eles, quando veem um lobo chegando, eles correm, porque não tem apreço nenhum pelas ovelhas. O único capaz de dar vida pelas ovelhas é Jesus. É o único pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus falou. Então, é muito conveniente dizer que Deus tem uma casa, que as pessoas devem ir lá agradecer a Deus e orar e pedir, né? Mas a verdadeira casa, o verdadeiro templo onde Deus habita é o nosso corpo. É o templo sagrado onde Deus habita. Então, tome posse de quem você é. Nós temos que tomar posse de quem nós somos, porque nós, se nós vivermos o evangelho, nós seremos luz onde quer que nós estejamos. Mas não precisamos ir em busca da luz em um templo construído por mãos humanas, pois a luz já está em nós. E não é interessante para o sistema religioso e político que nós tomamos posse de quem nós somos, porque aí vai estragar os negócios. Foi assim que Jesus fez quando ele esteve aqui. Ele veio falando justamente isso. Deus está em nós. Quando a mulher lá no poço, a mulher estava orando no poço lá, ela disse: nossos descendentes oram aqui no poço. Vocês oram lá. Os seus templos muito bonitos, erigidos. Jesus disse: haverá um tempo que não será necessário, nem aqui nem lá. Só bastará orar, adorar a Deus de coração e de alma, ou seja, em qualquer lugar. Por isso que o sistema não capturou Jesus e fez o que fez com Jesus. É claro, teve um propósito, isso teria que acontecer. Mas foram eles, os religiosos, quem crucificaram Jesus. Porque ele falou justamente isso. Ele quebrou essa corrente de que as pessoas deveriam estar sempre lá no templo, nos pés dos sepulcros caiados, bonito por fora, mas feio por dentro, que são eles, muitos dos religiosos, a maioria esmagadora. Não vamos generalizar e cometer esse equívoco, pois tem aqueles sim, que trabalham e fazem tudo certinho. Mas a maioria, principalmente os mais conhecidos, estão aí para trazer a confusão. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Tome posse de quem vocês são, de quem nós somos. Deus está em nós. Muitas vezes nós é que não estamos nele. Mas se vivermos o Evangelho todos os dias, se aperfeiçoando, eu vou aqui aproveitar para relatar a vocês um sonho que eu tive. Eu estava à procura do Mestre Jesus e encontrei-lo. Ele estava ali descansando dentro de uma tenda daquelas. E tinha alguns discípulos na frente e eu perguntei, onde está o Mestre? E aí um dos discípulos apontou, estava lá dentro da tenda. Quando eu cheguei lá, Jesus estava deitado no colo de Maria, que estava passando como se fosse um panozinho molhado, que ele tinha pregado muito, estava cansado, e estava deitado e Maria estava passando o pano nele, um paninho na cabeça dele. Ele se levantou assim que me viu, sorrindo, muito alegre, veio ao meu encontro e eu fui ao encontro dele. Ele sorrindo me abraçou e ele me disse algo que ficou gravado até hoje. Ele disse: filho, eu não estou à procura dos perfeitos, eu estou à procura daqueles que tentam se melhorar a cada dia. Eu tive outros sonhos com Jesus, mas vale eu contar esse aqui. Jesus não está à procura dos perfeitos, ele está à procura daqueles que todos os dias estão ali, ó, tentando mudar, tentando transmutar as suas sombras. Não é que a gente deve colocar o de ruim da gente debaixo do tapete, não. A gente deve acolher e transmutar, mudar essa sombra para melhor. É assumindo nossos erros internos. É com a famosa reforma íntima. Nós temos que fazer essa reforma íntima, olhar para dentro de nós e ver o que pode se melhorar. E a cada dia você vai ali, ó, buscando, tentando transmutar aquilo ali, mudando.
né? Se é muito julgador, hoje eu vou ser menos julgador. Se é fofoqueiro, hoje eu vou ser menos fofoqueiro. Se é egoísta, hoje eu vou ser menos egoísta. E aí você vai diminuindo. Isso é tentar se melhorar cada dia. É a porta estreita. É viver o evangelho, como ele falou. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.